Meu sobrinho tem dificuldade para escrever e inverte letras. Como saber se é dislexia mesmo ou só imaturidade da idade? Uma avaliação? Com uma avaliação, né? Porque esse negócio de espelhar letras tem momento que depois passa. Tem, Pode faz parte acontecer. do desenvolvimento do Exatamente. processo Pode de acontecer. alfabetização, né? Então, se é algo que persiste, que mesmo com a intervenção ali da escola, continua se repetindo, uma avaliação. E na dislexia, né, tem a dislexia fonológica, de base auditiva, e tem a visual, que envolve o processamento visual. Então, precisa de uma avaliação específica para ter a identificação de qual é o subtipo. Se é uma dislexia, é o primeiro ponto, né? Porque pode ser uma dislexia, uma dificuldade, como a gente conversou, e pode ser uma dislexia fonológica ou visual. Visual. Exatamente, que dá totalmente diferença. O tratamento também é outro. A conduta também vai ser outra. Não é tão simples. Não. Mas é uma complexidade que vale a pena a gente entender. É possível entender. É possível entender. Por isso que muita gente fala assim, eu tenho dislexia de audição. Eu ouço e troco. Que é os fonemas parecidos aí, saem trocando tudo. E tem aquela de escrita, que é a visual. É a visual, exatamente. Que é diferente, né? E por isso que eu acho que eu tento, né? Continuo estudando para relacionar cada vez mais o processamento auditivo com a aprendizagem. Com certeza. Porque quando eu estava no doutorado, eu percebia que eu não conseguia, com o treinamento auditivo, atender todas as demandas da população, do meu público ali. Uhum. E eu precisava entender um pouco mais da linguagem, do desenvolvimento da leitura escrita, para conseguir relacionar as estratégias. E eu acho que hoje eu não consigo mais fazer um trabalho puramente auditivo no treinamento auditivo, sem ter esse olhar para o desenvolvimento, né, se forem crianças, de leitura escrita. E no público adulto, o que tem acontecido bastante são adultos com dificuldades do aprendizado de uma segunda língua. É verdade. Principalmente com o inglês, que é mais frequente, mas porque tem essa relação. Eu preciso dessa entrada auditiva, da discriminação das características dos fonemas que compõem o idioma, para que eu consiga fazer essa relação com a leitura e a escrita. É o mesmo processo que teve a dificuldade com a língua mãe. Exatamente. Que vai se manifestar na segunda. Mas dentro da língua mãe você está imersa naquela língua. A segunda língua não. Eu falo para minha mãe que eu acho que eu era uma criança que talvez tivesse dificuldades e que fazendo o treinamento auditivo com cada paciente, eu acabo fazendo uma estimulação com você também. Eu tinha. Eu tenho TDAH, tenho dislexia, entendeu? Eu não tenho o diagnóstico do TDAH, mas eu acho que eu tenho um pezinho ali. Eu trocava fonemas, a questão de falar, por exemplo, línguas, eu tenho facilidade para entender o contexto. Uhum. Na hora de identificação de sons da fala, é diferente. É diferente. Entendeu? Eu escrevia sempre, a minha dislexia é auditiva e visual. Tanto que meu pai era professor de português, ele corrigia minhas redações e falou, meu Deus, troca tudo. Então, eu trocava cochilo com chiculo. Vou tirar um chiculo. O som, que me parece, né? Então, assim, eu dizia, falei assim, tudo bem, eu não vou ser escritora mesmo, olha. Olha. Mas aí eu fui fazendo um esforço e eu me lembro que eu falei assim, não, deixa eu dar conta do português. Entendeu? Porque aí eu comecei a escrever e aquilo foi bom, ler e escrever. Que é uma coisa que você fala para as pessoas, né? E as pessoas falam assim, porque você vai se autocorrigindo, o teu cérebro é tão interessante que você vai dando informação e ele vai se autocorrigindo. Então eu escrevia, aí eu falava assim antes, deixa eu ver, cometi esse mesmo erro, troquei aqui. Eu trocava B com P, né? E foi tão bonitinho que minha mãe era professora, e minha mãe cismou que o problema era do método de alfabetização. Uhum. Então, todo mundo estava errado, só a filha dela estava certa. Anos depois, ela acabou fazendo uma especialização e fez TDAH com dislexia.
Aí ela falou, minha filha, você tinha mesmo. Mamãe não viu. Eu acho que eu só não tenho o diagnóstico Entendi. porque eu não fui atrás. Não foi procurar, né? Mas no adulto a gente cria estratégias, mecanismos para ir O cérebro se compensando, adapta, né? ele tem a tal da neuroplasticidade. Eu fui me adaptando muito bem, obrigado. Tanto tem gente que fala assim, mas como? Eu falei, primeiro, porque eu treinei muito, né? Deu muito mais trabalho. E segundo, que quando você escreve um livro, você descobre que tem uma pessoa chamada revisora. E você se apaixona pelo revisor ou pela revisora. Porque ele fala assim, faz do seu jeito. Deixa que eu boto nos moldes. Perfeito. Então, eu vou pôr o conteúdo aqui, eu tive né? esse privilégio de ter a primeira revisora do meu livro foi uma moça, que hoje é uma senhora, como eu também, chamada Elvira. E eu me lembro que ela falou assim, Ana Beatriz, não se preocupe, eu quero o formato como você escreve. Você escreve de uma maneira muito interessante da gente ler. Esquece, não pontua, não põe nada, deixa que isso eu resolvo. Eu falei, gente, não tô acreditando, essa mulher tá sendo tão bondosa. E o talento dela era fazer isso, entendeu? Maravilhosa, maravilhosa. E eu já vou aproveitar e pegar o gancho da neuroplasticidade, porque todo programa de intervenção do processamento auditivo é baseado na neuroplasticidade. Exatamente. Então, a gente treina aquele cérebro para desenvolver aquelas habilidades com a repetição de estratégias, de estímulos, para proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades. E é tão bonito, né? Porque a neuroplasticidade, eu sempre, quando eu dava aula, eu falava para meus alunos, mas o que é? Eu falei, gente, imagina uma floresta. Você abre uma trilha. A neuroplasticidade é quando você deixa de depender de uma trilha. Tem várias opções para fazer o mesmo caminho na floresta. É abrir novas trilhas. E seu cérebro gosta disso, precisa disso. Mas é melhor deixar passar onde passa. Não, até pode, mas está passando errado. Então, vamos abrir novas trilhas, né? Então, assim, é essa potência de ver novos caminhos cerebrais, novos caminhos neuronais, né? É tão bacana essa ramificação isso. Que acontece. Essa ramificação. Pensa numa árvore, né? Um galho a mais. Você vai ampliando, né? Esse é o objetivo do treinamento auditivo. Exatamente. E uma vez eu ouvi de uma professora na graduação que se nós colocarmos 2 carros em uma estrada de terra, independente da qualidade da tecnologia dos carros, por conta do caminho, tem buraco, tem pedra, é difícil. Então, a informação ela vai lenta, não vai ser eficiente. Se eu der uma condição de um asfalto, um dos carros que for melhor, ele vai poder mostrar essa maior possibilidade. É verdade. Então, e gravou tanto para mim que hoje eu converso com os pais quando eu vou explicar do processamento auditivo e dou esse exemplo. Exatamente. Porque o meu papel ali é justamente proporcionar que aquela via auditiva... Que aquela estrada... seja muito eficiente. Seja melhor pavimentada, tenha maior possibilidade daquele cérebro... Receber a informação. A etapa que ele vai fazer para dar o significado e interpretar propriamente, associar com outras ideias, já é um outro processo. Exatamente. Mas ela tem que chegar com muita eficiência para ser analisada. Bacana isso. Porque a gente fala muito de neuroplasticidade, o leigo às vezes, mas o que é isso, né? O que é isso? Neuro, tudo bem, mas plástico, essa possibilidade de se fazer diferente e até mais eficiente. E na criança a gente fala em habilitação, né? Porque a gente está ali criando aquelas conexões de neurônios. No adulto e no idoso, na maioria das vezes é uma reabilitação. Exatamente, porque eu vou reabilitar aquela função que por algum motivo houve um prejuízo, seja pelo envelhecimento ou por outros fatores. Pode ter tido uma isquemia, algo assim. Exatamente. Né? E a gente tentar ver se tem outras passagens, né, que possam dar no mesmo lugar.